Tudo bem? Tudo jóia? Então vai ficar melhor ainda, né? Vamos falar do Evangelho, falar de Jesus. E eu cumprimento a todos os senhores, é uma alegria para nós sempre estarmos aqui no ABGEM, né? Sentimos-nos em casa. E na pessoa de São Antônio Crepaldi, nós cumprimentamos a todos, com o pessoal da técnica, que está gravando, o companheiro aqui. E nós escolhemos para refletir na noite de hoje acerca do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E Kardec cola neste capítulo a passagem de Mateus capítulo 5, versículo 8, que diz assim: bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. E aí ele dá um supedâneo, ele dá uma encorpada na ideia, puxando uma passagem de Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16, que diz assim: apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como os seus discípulos a afastassem com palavras ásperas, os que se lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoando-as, impôs-lhe as mãos. A gente está passando, troco. Aqui. Deu. Nós, da outra vez que estivemos aqui, também falamos sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E é muito interessante que o Kardec, das 9 bem-aventuranças, praticamente ele colocou todas elas, né? E isso para nós vermos da importância de que se reveste as bem-aventuranças. E a gente, quando vai fazer a leitura, os estudiosos falam que a gente deve fazer um paralelo, né, uma ligação entre o monte e a montanha. No monte, nós tínhamos o Sinai e tínhamos Moisés. Agora, nesse monte, nessa montanha, nós temos aí Jesus e esse sermão. Logicamente que Jesus, o governador espiritual da terra, foi quem encaminhou todos aqueles homens, todas aquelas figuras nas mais variadas partes do orbe, trazendo ideias, fixando ideais que preparavam o orbe para a compreensão e o entendimento de uma mensagem. Esses homens depois, à frente, depois do trabalho deles, vamos ver Moisés, já num outro tempo, falando para aquele povo. E ali nós temos o povo judeu, falando para aquele povo na medida da capacidade de entendimento e de interpretação de cada um deles, né? Passaram-se os tempos, mais de 4.000 anos, vem Jesus. E Jesus vem e também, fazendo um paralelo com aqueles 10 mandamentos, com aquelas 10 leis estatuídas no Sinai, vem trabalhar cada uma delas agora sobre um outro foco, sobre um outro aspecto. Porque aí então tínhamos capacidade de compreensão e de entendimento, de tirar daqueles ensinos figurados, daquelas parábolas, daquelas histórias, a revelação, a mensagem
de que o nosso coração necessita e a nossa mente aspira. A partir de então, tudo é diferente. Está chancelado no orbe terrestre uma nova fase, uma nova etapa. E essa etapa veio depois, dentro daquilo que foi possível, ainda na evolução, quase 200 anos das obras de Kardec, nos trazer uma compreensão e um entendimento desta mensagem, consolidando a nossa capacidade de entendimento e a nossa necessidade. Nunca nós sofremos tanto quanto hoje. A humanidade traz consigo, nós trazemos conosco dores, solidão e sofrimento. Alguns de nós buscamos subterfúgios para esquecermos, para não pensarmos nisso. Mas esta dor, ela vem provocar em cada um de nós, no tempo próprio, a capacidade de vermos e de enxergarmos. Esta mensagem, ela faz com que nós tenhamos a força, a paciência e a fortaleza para enfrentar os problemas, as tribulações que o mundo como um todo nos traz, mas principalmente aquelas que nós trazemos conosco. E é justamente isso que, misturado às tribulações, na média, dá a condição que o orbe tem e que hoje se encontra. Mas Cristo já vem nas suas mensagens, nas várias parábolas, nas várias bem-aventuranças, nos falar de um mundo novo, de um mundo futuro. Então ele nos conclama a um comportamento, a um procedimento diferente. Uma maneira nova de ver a vida, de ver as coisas, de enxergar o mundo e de nos enxergarmos. Da solidão, de nos encontrarmos dispersos, atirados, nos vincularmos com um Deus amoroso e bondoso, que espera por cada um de nós. Sejamos aqueles que nos encontramos na humanidade encarnados, ou aqueles que nos encontremos na pátria espiritual, ainda em trabalho de regeneração. Estudamos e trabalhamos cá, estudamos e trabalhamos lá. Diz a doutrina que o progresso se realiza aqui e se realiza no lado de lá. Então hoje nós estamos aí no século 21 e ainda nos debatemos com situações e circunstâncias que nos machucam muito e que já não deveriam provocar em nós o sofrimento que nós depositamos nela. Dizem os espíritos que a dor é necessária, mas que o sofrimento é opcional. Isso porque nós fazemos uma leitura equivocada. Nos achamos vítimas, nos achamos coitados, achamos que não merecemos isso. E o quanto nós fixamos os nossos pensamentos e as nossas ideias nesse sentido, a dor persiste. E com um agravante que é essa ideia que nós temos. Então, e a dor ela não tem, segundo a doutrina espírita, esse conceito que normalmente nós fazemos de dor. Nós somos espíritos da terceira classe, espíritos imperfeitos. E como imperfeitos, logicamente nós temos caminhado distanciado das leis divinas, das leis naturais, que num processo didático Jesus programou com Moisés, os profetas, e depois veio ele em pessoa nos trazer. Lá nós vamos ver os 10 mandamentos, começando com amar a Deus, nos ensinando
como é que o cuidado e a busca que deveríamos ter no sentido de desenvolver esse amor no sentido de compreensão e ao nosso semelhante. Então, nós todos somos filhos do mesmo Pai. Somos irmãos na mesma carreira, como dizia Paulo. Então, o que é que nos resta? Ele nos deu o azimuth, é como se fosse o GPS, nos deu o roteiro. Não só nos deu o roteiro, nos ensinou, né, como ele próprio testemunhou. E o Sermão da Montanha é um conjunto de informações que equivale o Decálogo, o Pentateuco mosaico. É um código estruturado e ampliado de como hoje e agora nós devemos nos comportar. E nesse sentido, o Kardec pega os ensinos contidos lá no Sermão da Montanha e amplia para nós, para que a gente possa enxergar de uma maneira nítida, clara e eficaz. Nessa de hoje, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Então, antes de nós entrarmos aqui no capítulo, nós vamos pensar na importância do que é ver a Deus. Nós estamos num ponto, num patamar que nós não enxergamos o nosso semelhante e que nós não temos nem capacidade de nos enxergar. Nós fazemos uma ideia que vem embasada nos preconceitos, nas dificuldades, nas imperfeições de que somos portadores, e aí, para nós, a pessoa é aquilo que nós pensamos. E nós também fazemos uma ideia que depois os amigos espirituais vão nos auxiliar a despertar para a realidade, para nós ver que nós não éramos aquilo. E nessa linha de pensamento, nós vamos nos lembrar que certa vez a revista O Cruzeiro foi procurar Chico Xavier lá em Uberaba. E no final da entrevista, o repórter, embevecido com as ideias do Chico e com os ensinamentos que fluíam de coisas muito simples, muito óbvias, mas que ele não tinha tido oportunidade de enxergar, de ver, de vislumbrar. Ele pergunta: Chico, como é que você vê as pessoas? E ele fala: como elas são. E o mundo? Como você vê o mundo? Como ele é. Então, muitas vezes a gente fala assim: nossa, me enganei com aquele lá. Nossa Senhora, como pude me enganar com aquela pessoa, com aquele cidadão? E às vezes no caso de namoro, tal, de enlace amoroso, a pessoa: nossa, a pessoa não era nada daquilo que eu vi, me enganei. Não. É que a gente joga as nossas expectativas, que nós jogamos os nossos pensamentos, às vezes as nossas dificuldades, conformando uma visão da pessoa e do mundo. Quanto mais afastado da lei natural, quanto mais afastado da lei divina, mais dificuldade nós temos de enxergar as pessoas, de nos enxergarmos e, logicamente, de enxergar a Deus. Então, a visão. Jesus usou nas parábolas e nos ensinos dele objetos materiais para significar, para representar sentimentos, para representar ideias. E aqui o ver é uma palavra que é associada ao nosso organismo físico, ao nosso corpo. Ver. A nossa visão, ela reflete bem da nossa condição encarnada.
Nós temos um corpo físico, ouvimos pelos ouvidos, vemos pelos olhos. Em razão disso, temos a direita, a esquerda, acima e abaixo. Em razão disso, nós temos o tempo, que é figurado na movimentação do planeta ao redor de si mesmo e dele ao redor do Sol. Isso na carne, isso é encarnado. Mas como espírito, não. Como espírito, vai falar o livro dos Espíritos que nós temos forma humana, mas destituída de órgãos. Isso quer dizer que nós vemos para cima, para baixo, para nós já não teríamos referencial em termos espirituais como nós temos na Terra. Então, ele está trazendo para nós uma maneira materializada de nós enxergarmos a pureza. E para isso, ele se utiliza de uma criança, de crianças, para que a gente perceba isso. Não são os olhos da carne, não são os olhos do corpo, mas é a percepção da alma, é o sentimento do coração. Então ele fala, né? Aí na passagem, ele fala que foram apresentados a eles as crianças, para que ele tocasse, para que ele abençoasse. E os apóstolos as afastam. E parece que aqui com uma maneira não muito amorosa, né? E aí Jesus diz que deixai vir essas criancinhas, né? Não impeçais, porque o reino dos céus é para os que se lhe assemelham. Veja bem, ele não está falando que é para as crianças, mas para aqueles que se assemelham. Porque o Kardec vai trabalhar para nós nesse aspecto. A criança, muito racionalmente, nós vamos pensar, é um espírito milenar. Séculos e séculos e séculos aí, estando no orbe terrestre, como nós, é portadora ainda, né? Nós temos ainda de imperfeições, de vícios, né? De dificuldades. Está como nós aqui, trabalhando, buscando a aquisição desses valores e a transformação dos sentimentos e dessa capacidade de enxergar e de ver. Então, logicamente, ela tem consigo as suas dificuldades. Então, como criança, então, ela tem aquela atitude terna, né? Aquela coisa nós pensamos de um anjo, né? Mas, logicamente, no desenvolver da sua personalidade, no desenvolver da idade e aflorando a sua personalidade, as ideias, os pensamentos, logicamente, aflorarão. E os Espíritos falam, dizem a Jesus que não poderia ser diferente, né? O Espírito vai falar da perturbação do Espírito quando se vinculado para a encarnação, que ele vem sendo tomado por uma perturbação até que, né, ele durma, uma espécie de sono, e aí vai começar a desenvolver, zera e começa dali. E essa condição favorece que a mãe, favorece que os pais tenham a paciência, tenham o carinho e tenham a dedicação de ensinar, de preparar aquela criança que é um espírito milenar a novamente buscar na existência física o conhecimento e o desenvolvimento que se espera dele, que Deus espera de nós. Que os nossos guias espirituais, que os espíritos familiares que nos amparam, que nos envolvem, que nos direcionam para que façamos hoje diferente do que fizemos ontem. Façamos hoje melhor do que ontem. Isso de encarnação. E o Evangelho ainda pregou é que nós sejamos hoje melhor do que ontem. Que nós sejamos amanhã melhor do que hoje. Então, ele vai explicar para nós que é nesse aspecto, mas que nós devêssemos nos assemelhar a eles, né? E aí o Kardec vai desenvolver no capítulo 3, ele vai dizer assim, ó, a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, que isso exclui a vaidade e o orgulho.
Veja bem, ele fala, por isso é que Jesus toma a infância como um emblema desta pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. A criança aceita, você ensina, ela aceita, ela é dócil, ela se assimila. A gente é orgulhoso, é vaidoso. O nosso amor e a nossa dedicação vai até o momento que nós achamos que Ele atende às nossas necessidades, que Ele faz aquilo que nós desejamos. E tem um aspecto aí que nós vamos encontrar na historiografia espírita, historiazinhas, contando entre os nossos desejos, quando nós queremos o que é bom, e aquilo que a vida nos oferece, que Deus nos dá, que é o melhor. Então, ele vai falando para nós que poderia parecer menos justa esta comparação, né, considerando a existência espiritual da criança, né? E é exata essa comparação, porém do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, não é para elas, mas para o que se assemelha a ela. E nós vamos ver que depois, na sequência, o Kardec vai colocar algumas instruções dos Espíritos. Em cada capítulo, nosso Kardec vai colocar a passagem evangélica, vai desdobrar sob a ótica espírita aquele ensinamento, vai decodificar para nós hoje com uma visão já de uma humanidade adulta, e depois nós vamos ver que tem a instrução dos Espíritos. E cada uma das instruções dos Espíritos, se os senhores tiverem o cuidado de procurar no Google depois, de procurar na Kardecpedia, né, o do Espírito, nós vamos ver que são Espíritos que têm uma folha de serviço, uma vida de exercício que os habilita a falar, ora na paciência, ora na humildade, ora na bondade e assim por diante. Nesse aspecto aqui, o Kardec, vou apurar o passo aqui, o Kardec coloca o primeiro, o João Evangelista. E aí o João Evangelista vai dizer para nós que disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade. Essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Nós também vamos ver sobre esse aspecto que estamos na infância espiritual, às vezes no campo do sentimento, no campo das emoções, no campo da espiritualidade, da compreensão daquilo que Deus quer para nós. Nós nos esquecemos que Deus nos criou para a perfeição, para sermos espíritos felizes, para sermos espíritos perfeitos. Mas lá no livro dos Espíritos, nós vamos ver que existe a Trindade Universal, Deus, e depois ele vai falar dos elementos gerais do universo, que são os espíritos e a matéria. Os espíritos, princípio inteligente, criação de Deus desde sempre, criados com o objetivo de sermos felizes. Mas para que essa felicidade aconteça, e aí o tempo será em decorrência do esforço de cada um de nós temos a eternidade para frente. A gente fala de eternidade para Deus que não teve início
e não tem fim. Mas os Espíritos trabalham essa ideia também para essa eternidade iniciada, que somos nós. Nós temos aí a eternidade pela frente. E dizem os Espíritos que o tempo de erro, o tempo de engodo e de engano, será uma coisa infinitamente pequena e invisível, enquanto nos tornarmos espíritos puros, trabalhando no amor, trabalhando no bem. Então, todos nós chegaremos lá. E a matéria, ela está a serviço do espírito no corpo que nos recepciona nesse instante. No orbe, no qual nos encontramos geograficamente localizados, aqui em São Paulo, São José do Rio Preto. Então, eles são elementos que proporcionam ao espírito a aquisição de experiência, a aquisição de conhecimento e ao desenvolvimento das emoções. Então, fala que onde o infortúnio... Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada, os fracos, escravizados, os viciosos. Ele nada podia ensinar a infância física presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Então, nós estamos vendo aqui a significação. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu coração das mulheres que são suas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar, foi o iniciador do Espiritismo que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Ele fala: está empenhada a ação viril, já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Aí ele finaliza: meus bens amados, são chegados os tempos em que explicados os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Qual é o enviado que ele está falando? É o Espiritismo. Então essa mensagem é de João Evangelista, foi em 1863, na cidade de Paris. E aí o Kardec fecha o capítulo com uma mensagem de um espírito protetor recebido em Bordeaux em 1861. Ela diz assim, é interessante porque eles fazem uma abordagem diferente e que fecha para nós o entendimento. Deixai ver a mim as criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. Deixai vir a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida, e lhe revelarei o segredo da cura de suas feridas. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano, que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? É o amor, é a caridade. Se possuis esse fogo divino, que é o que podereis temer? Direis a todos os instantes da vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações,
Bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dá-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda, mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do seu reconhecimento. Então nós começamos dando uma introdução sobre o capítulo, e aqui espelhamos aqui o que o Kardec quer nos trazer de pureza de coração e de crianças. Todos nós somos crianças aí buscando a compreensão, o entendimento e o amor que só Deus nos pode conceder. E Jesus, o seu intermediário, nos aponta o caminho. Então, a mensagem nossa para a noite de hoje é buscar, a bem-aventurança purificando os nossos corações. E assim encontraremos o remédio e a fortaleza para enfrentarmos as dificuldades do mundo, para enfrentarmos as dificuldades que carregamos conosco, porque elas são o remédio para a nossa alma, para o nosso espírito. Então, a gente deve agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, de estarmos aqui e convivendo com muitos que são os nossos credores, com muitos que são os nossos devedores, mas estamos enxergando de um outro modo, de uma outra forma. Então, que a paz e a bênção de Jesus nos envolvam a todos. Muito obrigado. Fiquemos com Deus.